Gente, a última obra de todas elas, lembrando, Negro, Paulicéia Desvairada e Clarice a gente tinha visto em aula, e aí isso tinha sobrado de Grandes Enredos, Fazendo Modelo e O Vendedor de Passados. Esse livro é muito importante porque, primeiramente, ele é um livro escrito por um angolano, tá? Apesar do Agualusa ter passado boa parte da vida dele em Portugal, ele é angolano, tá? A obra é muito bem reconhecida pela crítica, assim, porque ela tem um pouco desse quê de unir aspectos críticos sociais e aspectos fantásticos. A coisa mais importante dessa obra é que existe um spoiler já na capa, tá? A capa tem essa lagartixa, que é o nosso narrador. Sora, a senhora acabou de contar pra gente uma história em que um boi narra. Agora é uma lagartixa? Sim. Tá? O livro foi publicado pela primeira vez em 2004. Ele é dividido em 32 capítulos, só que eles não são numerados, assim, eles só têm um nome, tá? Eles vão indo um depois do outro. O livro vai contar a história de um personagem principal que é o Félix Ventura. Ele é um homem negro albino. E o papel dele é vender passados. A obra se passa mais ou menos ali no final do século XX, onde a gente tem a Guerra Civil da Angola, logo após assim, os processos de independência lá, tá? Óbvio, esse fator histórico ajuda a construir um pouco do que o Félix Ventura faz. Ele ser um vendedor de passados vai fazer sentido depois quando a gente conversar, tá? Mas a gente ter essa questão de precisar mudar a sua própria história faz bastante sentido nesse contexto, tá? Vamos pro que interessa. A Epígrafe é um texto do Borges, que é um autor aqui da nossa América do Sul, tá? Se tivesse de nascer outra vez, escolheria algo totalmente diferente. Gostaria de ser norueguês, talvez persa. Uruguaio não, porque seria como mudar de bairro. Ele é argentino, né? Então aqui é uma coisa pra mostrar, tipo assim, se eu pudesse nascer outra vez, se eu pudesse mudar minha história, eu teria mudado pra algo totalmente diferente, tá? O primeiro capítulo vai contar pra gente a história, mais ou menos, do narrador. Ele é uma osga, tá? É uma lagartixa. Ele é uma lagartixa há 15 anos e ele vive na casa do Félix Ventura, um homem negro, albino e que ele é um vendedor de passados. Ele é um narrador não onisciente. Por quê? Porque ele é uma lagartixa que ele tá no canto da parede da sala do Félix. Então as únicas coisas que ele vê é o que acontece na sala do Félix, tá? Ele não sabe explicar pra gente coisas que acontecem fora daquele nicho ali. Exceto quando a pessoa vai até a sala e conta o que aconteceu, tá? Na casa vive o Félix, esse homem negro, albino, vendedor de passados, e uma empregada chamada Esperança, tá? Ele vai contar pra gente a história dessa empregada, que é tipo Ela estava em uma área que foi atacada pelos rebeldes. Lembra que é uma guerra civil. E tem um monte de gente lá que vai pra um pelotão de fuzilamento. E aí o cara pergunta o nome das pessoas, ela já é uma mulher mais velha, diz qual é o teu nome. E ela, Esperança. Ele ri e diz, fuzila todos os outros, porque a Esperança é a última que morre. Tipo, querendo fazer uma piadinha. Quando eles vão atirar nela, acabaram as balas. Então deixa ela viver, tá? O Félix é um vendedor de passados. Ou seja, ele não te dá documentos novos, ele não te dá uma vida nova. Tu vai lá e diz assim, eu tô por XYZ motivos, eu quero uma vida diferente. Ele vai falar pra gente que normalmente quem entram lá são figuras políticas, que querem uma vida mais nobre. Ou seja, querem poder contar pros seus eleitores que eram parentes de pessoas nobres. Ele vai falar, inclusive, quem não gostaria de ser parente do Machado de Assis, sabe? E o que o Félix vai lá? Ele vai juntando coisas e forma pra ti um novo passado. Só que, gente, o que ele forma é uma história, tá? Ele não te dá uma documentação XYZ. Ele te dá uma história. Ele diz, a partir de agora tu é filho do Machado, com não sei quem, a partir disso. Por causa disso, a casa do Félix é lotada
lotada de livro, de jornal e de revista, porque ele tem que ir acompanhando a vida das pessoas para poder depois montar um passado que bata, né? Entra na casa do Félix um estrangeiro. Tudo quem tá narrando é a Osga, tá? É a lagartixa. Ele é fotógrafo e ele tá atrás de um novo passado. Só que ele também quer um novo futuro. Então ele diz pro Félix que ele quer documentos, um novo nome. O Félix diz que não é isso que ele faz. Ele não falsifica documento. Ele cria novos passados. E o cara dá um envelope pro Félix, que tem $5.000 dentro e um bilhete, dizendo que aquilo ali é só a metade. O Félix sabe que não é isso que ele faz, mas que ele conhece quem faça. E $10.000 é muito dinheiro, principalmente naquela época, tá, gente? Então, ele começa a pensar se ele aceita, se ele não aceita. E ele pergunta pro cara, tá, o que tu quer pra tua vida? O cara, eu quero algum jeito, um passado, que diga que eu sou um homem daqui. O Félix ri e diz pra ele, cara, que vai ser muito difícil dizer que tu é natural de Angola, sendo que tu é branco. E o cara olha pra ele, tu também é? E ele diz, não, eu não sou branco. Ele é negro. Ele só tem albinismo, tá? Ele aceita e o cara diz que vai voltar depois de 3 semanas pra buscar. A Osga vai contar que ele era filho de um alfarrabista. Alfarrabistas são pessoas que compram livros e vendem livros raros, tá? E que o Félix, na verdade, ele foi abandonado pelo pai biológico em uma caixa de livros. Eram exemplares de A Relíquia, do Eça de Queiroz. Por isso ele vai dizer pra gente que o Eça foi o primeiro berço dele, que foi onde ele foi encontrado pelo pai, que também era alfarrabista, assim como o vô também era alfarrabista. Dentro do livro, a gente tem essas histórias, e aí do nada aparece sonho número 1, tá? Tipo, ó, aqui, ó. Sonho número 1. São sonhos da Osga. Ela tá numa multidão, ele não sabe onde ele tá, só que ele fala com as pessoas e ninguém parece que vê ele, ninguém responde ele. E ele diz que é uma situação muito associável. A vida que ele tinha antes de ser Osga. Quando ele era humano, era muito parecido. Ele falava e parece que ninguém via ele. E faz 3 dias que ele tá sonhando com isso. A Osga também vai contar a história de uma mulher chamada Alba, que tirou a virgindade dele quando ele era humano. Ele vai dizer, ao acordar chamava-se Alva, Aurora ou Lúcia, tarde Dagmar, à noite Estela. Então dessa sensação de que a mulher com quem ele dormiu a primeira vez era uma mulher que prestava serviços diferentes. Vamos pro segundo capítulo, né? Vamos lá. O estrangeiro volta pra buscar as coisas dele. E agora o Félix diz pra ele, teu nome será José Buchmann. Tu é natural da Chibia e tu é filho do Matheus Buchmann, um caçador famoso, e da Eva Miller, uma artista. Só que me faz um favor, eu te inventei toda essa história que ele conta pro cara, que ele é filho, neto, avô, caralho, 4, dá um parecer sobre a história que ele inventou, mas diz, tu não pisa na Chibia, porque vão perceber que a tua história é mentira, tu não vai ter subsídio pra falar das coisas. Lembra que essa história é mentira? E daí o cara, tá, beleza. No meio desse caminho, o Félix conhece uma mulher chamada Angela Lúcia. Ela é tribunita, ela é super querida com o Félix. Ela age super diferente da forma como outras mulheres agiam com o Félix. A Osga vai falar pra gente que às vezes as mulheres vão pra casa do Félix e ficam assustadas com a quantidade de livros e coisas no chão, que algumas delas têm até nojo de olhar pra ele, e outras até vão pra cama com ele. Mas a Angela não parece ser nenhuma dessas mulheres. E ela também era fotógrafa. Passam uns dias e o José Buchmann, nosso estrangeiro, começa a visitar a casa do Félix, dizendo que ele quer mais informações sobre o passado dele. Ele quer saber como é que era a mãe dele, como é que era o pai dele, onde é que tava não sei o que aconteceu com a mãe dele. E o Félix olha pra ele tipo, cara, tu é idiota? Tu é retardadão? O que aconteceu? Essa história é inventada, não tem mãe, não tem pai, não tem nada. E ele, tá, mas como é que aconteceu com a minha mãe? E daí o Félix inventa umas histórias, tipo, ela foi lá pros Estados Unidos, e aí ela morreu velha e sozinha. O Félix vai emendando a história, só que ele percebe que o José Buchmann não é um tipo de cliente qualquer, que ele tá levando a sério essa história como se fosse realmente
a história de vida dele. A gente vai pro sonho número 2. Tem um homem na floresta esperando a lagartixa, só que no sonho, a lagartixa não é uma lagartixa, ela é um homem. Alto, jovem, atender pra ser gordo. E tem um cachorro que fica encarando ele. E ele acorda em sobressalto e ele fala: meus sonhos são quase sempre mais verossímeis do que a realidade. Por quê? Porque ele vive numa casa em que tudo é de mentira, né? Tudo que o Félix faz é inventar mentiras. Então ele vai dizer: às vezes meus sonhos são mais reais do que tudo que acontece nessa casa muito doida aqui. Um dia a Ângela e o Félix estão conversando sobre fotografias. E o Félix fala que também conheceu um fotógrafo. O nome dele é José. Só que ele era fotógrafo de guerra. E ele comenta um pouco sobre isso. E a Ângela diz que não gosta, que nem quer ouvir. Porque o trabalho da Ângela é um trabalho de fotógrafo da natureza. Que aquilo parece muito sangue e muito macabro pra ela. A lagartixa vai comentar pra gente que percebeu uma mudança muito forte no José Bookman nos últimos 7 meses. Ou seja, passaram 7 meses da história, o José Bookman continua indo lá, continua fazendo perguntas sobre a sua família, e agora ele é tipo amigo do Félix. E a lagartixa vai falar que ele basicamente mudou de personalidade, que ele realmente abraçou essa história e construiu um outro personagem. Que agora ele se veste de outro jeito, ele fala com sotaque diferente, que ele inclusive tirou o bigode, que era uma marca dele. O homem entra na casa e fala que o Félix: bah, nem te conta onde eu tive. Eu fui na Chibia. O Félix olha pra ele: que é? Qual foi a única coisa que eu te falei? Não põe teus pés na Chibia. O que tu foi fazer lá? Fui visitar o túmulo do meu pai. O Félix olha pra ele: que túmulo de pai, cara? Tu é louco? Não tem pai. E ele diz: mas olha isso aqui então. Ele pega um recorte de jornal falando sobre... Ele pega uma foto mostrando o túmulo do pai dele, dizendo Matheus Bookman. Data de morte, data de nascimento. Ele fica olhando aquilo, o Félix não gosta do que tá acontecendo, porque o José tá perdendo o fio da meada da história, e aquilo pode prejudicar os negócios do Félix. Mas ok. No dia seguinte, a Osga tá parada olhando pra uma janela, e tem 2 caras imitando uma pomba, brincando. Tipo, eles estavam fazendo uma coisa, daqui a pouco um olho faz um prrr, e o outro faz prrr, e eles ficam brincando, imitando pomba. E ele diz que aquilo é muito engraçado, porque parece o José Bookman. Porque o José Bookman não é o José Bookman. Ele é alguém imitando o José Bookman. Por quê? Porque o cara era um estrangeiro lá, XYZ. Ele nunca foi o José Bookman. Ele tá imitando o que ele acha que foi o José Bookman. A lagartixa também vai contar pra gente que quando ela era homem, um dia ela se cansou de tudo também, da realidade, mas ela pensou em se matar. Pegou um livro tri chato, botou uma música tri ruim, apagou as coisas e ficou lá, tipo, se convencendo a se matar. No fim, ele acabou gostando do livro, achou a música legal e foi dormir. Sonho número 3. A Osga tá tomando café com o Félix. Só que ele se vê num reflexo e percebe que ele é aquele mesmo homem jovem do sonho número 2. E eles estão discutindo sobre um autor que escreveu um livro falando sobre as guerras coloniais. Ele vai falar que o cara escreveu e vendeu muitas cópias falando sobre isso. E que num dia ele estava dando uma entrevista e um poeta pergunta: tudo que tu escreveu de errado foi por pura ignorância ou porque tu não te importa? Tipo, as coisas que tu inventou na história, tu escreveu porque tu não sabe ou porque tu te deu o luxo de escrever errado? E o autor responde que, como autor, o papel dele é inventar. Ele é um mentiroso por natureza. Que é um pouco de tudo que a gente vê na obra, né? Félix é um mentiroso por natureza. E ele nada mais é do que um escritor, só que ele escreve novas histórias para as pessoas. A Ângela tá lá tomando café e ela pergunta da Osga. E ele diz: tu acredita que eu sonhei com a lagartixa esses tempos? E ela vai dizer: bah, que loucura. Qual é o nome dessa tartaruga aí? Esse bicho aí? E ele esquece essa história. E ele diz: por que tu não vem jantar aqui?
Hoje. E ela disse, tá, eu vou. Ele liga pro José e diz, ô José, vem jantar aqui com nós também. O José chega e comenta qual é o novo projeto de fotografia dele. Que ele tá fotografando um louco na rua. Ele fica andando de noite atrás do louco. E é só isso que ele faz, tirando foto do louco, que é um mendigo. A Ângela ficando pra ele meio doidão, assim. E a Ângela pergunta, tá, mas o que tu fazia? E ele fica olhando pro Félix. Tipo, eu posso contar ou eu não conto? E o Félix deixa, tipo, tô comendo amendoim. A critério do José, que conta que foi fotógrafo de guerra, que já foi pra 1 milhão de guerras, ele narra lá os lugares onde ele teve. E ela diz, chega, não quero saber. Não quero que esse teu banho de sangue contamine a casa do Félix. Sonho número 4. Félix e a Osga estão conversando. E o Félix comenta que ele é um homem sem identidade porque ele é um homem sem cor. Lembrem? Ele é negro e albino. Ele desabafa ali um pouco sobre isso. E daqui a pouco ele olha pro amigo, né? Vamos lembrar que nos sonhos a Osga é um homem. E ele diz, qual é o teu nome? Osga. Eu sou uma Osga. E o Félix responde, não, ninguém é uma Osga. Tu tem que ter um nome. Eu vou te chamar de Eulálio. Então, a partir de agora, a gente descobre que o nome da Osga é Eulálio. Quem batizou foi o Félix. No dia seguinte, ele vai conversar com a Ângela, vai dizer que deu o nome de Eulálio pra Osga. E ele fica reflexivo, assim, olhando. Tá chovendo, ele fica parado. E a Osga diz que isso parece um questionamento pra ele. Que é como se o Félix também visse que as coisas são uma mentira. E a Osga, inclusive, reflete que talvez o Félix em si inteiro seja uma mentira. O nome dele pode nem ser Félix. Se ele consegue fazer isso pra outras pessoas, por que ele não conseguiria fazer pra ele mesmo? Tá? O José volta e mostra as novas fotos que ele fez desse cara louco do mendigo, né? O Félix olha e diz, tipo, tá. E o José diz, inclusive, semana que vem eu tô indo pra Nova York. O Félix olha pra ele. Mas o que em Nova York? Vou procurar informação sobre a minha mãe, quero saber mais dela. Mas que eu te envio informação. E o Félix fica tipo assim, cara, esse maluco perdeu a noção da realidade. Ele não entendeu ainda que ele não é esse cara. Se perdeu. Um tempo passa, tá? E o José volta com um quadro assinado embaixo Eva Miller. Uma reportagem de jornal falando que ela tinha se mudado para a cidade do Cabo. E aí ele foi de Nova York para a cidade do Cabo. E ele encontra uma outra notícia de jornal falando sobre a morte dela, né? Tipo, esses obituários de jornal. O Félix fica chocado olhando pra ele, tipo, caralho, eu inventei uma mentira enorme e o maluco foi atrás e achou tudo. A Lagartixa vai contar que ela acorda um dia de manhã em um súbito, assim. Porque ele abre os olhos e vê um escorpião pronto pra atacar. E dando bote, ele pula. E aí ele avisa, antes eu tinha medo dos morcegos, agora eu tenho mais um inimigo pra me preocupar, tá? Entra um segundo cliente, um ministro. E o que ele quer é um passado ilustre. Ele quer ser alguém importante. Ele tá indo já buscar, ou seja, esse cara já teve ali, já pagou, tá indo buscar. O Félix vai dizer pra ele que o avô dele foi o Salvador Correia, que foi um grande líder e tudo mais, e que dava nome pra um liceu. Liceu é tipo uma escola, tá? O cara vai falar, então foi por isso, não era o nome do liceu Mutuiaquevela antes? E o Félix vai dizer, sim, antes do liceu ter esse nome, tinha o nome de Salvador Correia. E o cara diz, tá, mas por que trocaram? E o Félix vai dizer, acho que é porque queriam líderes da região pra dar um nome. Tirar esses pesos da colonização da gente. E o cara diz, não,
Mas eu, quando assumir o meu ministério, vou lutar pra colocarem o nome do meu avô de novo lá. Félix fica olhando e pensa, tá, virou moda agora. Todo mundo vem aqui, compra o serviço e despiroca. Fica achando que é a vida de verdade. Félix já tem problema suficiente pro cara, tá, isso, vai lá, luta pelo teu avô, vai, bem louco. Félix e a Angela estão conversando e o Félix explica de verdade o que ele fazia pra Angela. Ele meio que diz pra ela, da primeira vez, que ele é tipo um astrólogo, ele vê passado, tá? E ela agora, ele conta o que ele realmente faz, ele vende passados de mentira. E ela olha pra ele, e aquele José lá que tu inventou, hein? Que lá é tudo falcatrua. E ele diz, eu não sei de nada. Ou seja, ela começa a perceber que o José Bookman é uma mentira, tá? Sonho número 5. O José tá num trem conversando com a Osga e eles conversam sobre mentira durante um jogo de xadrez. E eles vão falar que ator e escritor nada mais são do que mentirosos natos. Bem parecido com outro sonho, né? E a Osga vai dizer que, na verdade, todo mundo é mentiroso em alguma raiz. Olha, por exemplo, os heterônimos do Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa vai lá e cria outras pessoas pra ele mesmo. Eles estão jogando e a Osga tem uma reflexão. Tu não acha uma coincidência 2 fotógrafos estrangeiros chegarem ao mesmo tempo até o Félix Ventura? O José olha e diz, não acho, até porque eu seria uma dessas coincidências. Checkmate, tá? E a Osga acorda. O ministro, aquele que veio até o Félix, volta e diz que ele vai lançar uma autobiografia. A vida verdadeira de um combatente. Na verdade, ele não vai escrever nada, porque quem inventou a história toda foi o Félix. Então ele paga o Félix pra escrever. E aí o Félix vai unindo coisas que foram realmente a vida do ministro com a mentira que ele comprou. Só que a piada é tipo assim, ó, a vida verdadeira de um combatente. Não é verdadeira a vida, quem inventou foi o Félix. O cara nunca foi um combatente. O avô dele foi, e tudo que ele fez durante as revoluções foi se esconder. Tá? Dias depois, o José entra na casa do Félix com um mendigo. Lembra o cara que é louco que ele tirava foto? Ele leva o cara até a casa do Félix. O nome do cara é Edmundo Barata dos Reis. E ele foi ministro da Segurança durante a época das revoluções. Ou seja, lá na época da independência de Angola. Não agora, tá? O cara vai ter uma reflexão bem legal em que ele fala que ele não é ex-agente. Ele é ex-gente. Porque ele era defensor do modelo comunista russo. Ou seja, ele era uma dessas pessoas que lutavam contra o sistema do governo da época. E ele vai, inclusive, dizer, sabe o presidente de Angola? Ele nem é presidente. Ele é um duplo. Duplo é um termo que a gente usa na literatura pra quando é tipo, tem sósias, tá? Não é bem isso, mas pensem assim. E o Félix diz que é piada, mas que se a democracia no país é de mentira, o país é de mentira, não teria por que não ser uma democracia, um presidente de mentira. Eles vão embora depois. E o Félix começa a refletir se o cara é louco. Ele pergunta pro José Bookman, e o José Bookman diz, qual a diferença? Se ele é louco ou se ele se faz de louco? E o Félix vai dizer que, na verdade, pra ele não tem diferença. Tu enlouquecer ou tu se submeter a um papel de uma pessoa louca, nada mais faz de ti do que uma pessoa louca. Então o cara é louco de qualquer jeito. Uma tarde, o Félix e a Angela se juntam e começam a ver gravações das falas do presidente. E eles percebem que em uma ele tem uma verruga no rosto e na outra ele não tem mais. Que em uma ele assina os documentos com a mão direita e em outra ele assina o documento com a mão esquerda. E nessas de ficar vendo os vídeos, eles encontram pelo menos 3 duplos, ou seja, 3 sósias do presidente. Eles estão conversando na sala, o Félix olha pra Angela e eles se beijam. Só que eles são interrompidos porque o Edmundo Barata, o mendigo, entra correndo na casa. E o Félix fica tipo assim, ei, casa da mãe Joana?
E o cara tá, tipo, apavorado, surtando. E entra o José Bookman atrás, armado, tentando matar o mendigo. Ele voa no mendigo, aponta a arma e diz: tu sabe quem eu sou? E o mendigo tá rindo e diz: tu é o Pedro Gouveia. A gente descobre, então, que o nome real do José Bookman era Pedro Gouveia. E que o Edmundo Barata tinha torturado ele durante a guerra. E o Edmundo vai dizer: teu nome é Pedro Gouveia, devias ter te matado em 77, tá? Ele era um torturador da Revolução e acabou torturando o Pedro Gouveia. A gente vai ter um paralelo ali no meio da história em que o Edmundo vai ficar provocando o Pedro, José Bookman, falando da Marta. Quando o Pedro Gouveia foi torturado, foi preso ele e a mulher dele, grávida. E ele vai falar que ele torturou a Marta por 2 dias até que ela pariu a criança. Ela não aguentou com as dores da tortura. O que ele fazia? Como ele não tinha mais como torturar ela, porque antes ela se protegia por causa da criança, agora a criança tinha nascido, ele pegava o bebê, botava de costas na mão dele, assim, ficava queimando as costas da criança pra ver se ela falava. Ele tá falando isso, a gente é cortado porque a Ângela passa pelos dois, pega a arma na cozinha e atira na cara do Edmundo. A gente vai descobrir que a criança que foi torturada é a Ângela, tá? O Pedro vai comentar, o José Bookman vai comentar que ele veio ao país para se vingar e para buscar a filha. E que, no fim das contas, quando ele descobriu, ele precisava que as pessoas acreditassem naquilo, tá? Passa um tempo, a Ângela vai embora e vai viajar pelo Brasil. Ela foi pro Brasil viajar. E ela fica mandando cartões postais pro Félix. Entra um cara na loja do Félix e diz que... Ele tá com máscara, tá? E ele diz que ele não quer um passado ilustre. Ele quer o passeio mais humilde que ele puder. Que ele acordou, sem saber o que aconteceu, numa cama de hospital, com uma bolsa de dinheiro e uma mensagem de agradecimento, só que sem rosto. Então agora ele só quer uma vida mais simples. O último sonho do livro, tá? A lagartixa tá na casa do José Bookman, lá na Chibia. E pergunta, tá, me explica o que aconteceu. E o José vai contar que ele veio pro país atrás de respostas, porque quando ele foi preso, quando ele foi solto, disseram que tinham matado a Marta e a criança. Anos depois, ele descobre que a criança não tinha sido morta, que tinha sido entregue a uma outra pessoa. E aí ele volta pro país, só que ele tem medo de ser descoberto. Então ele precisava de um novo passado para poder lidar com isso, poder circular tranquilamente. Ele vai dizer que ele forjou quase tudo, que quando ele foi pra Chibia, não tinha porquê o pai dele não estar morto lá. Aí o que ele faz? Manda construir uma lápide. E tá lá a lápide do pai. Ele constrói. A notícia de jornal falando dos obituários, ele realmente forjou. Ele pediu para um amigo dele lá, que era redator, forjar a notícia. Mas a lápide ele mandou construir e fala que Eva Miller, curiosamente, é um nome bem comum. E ele entrou num antiquário e comprou uma obra qualquer. Ele precisava que todo mundo acreditasse, para que ele pudesse acreditar também. E com a identidade falsa ficasse mais fácil se aproximar do Edmundo. Ele diz que a Ângela jurou de pé junto que sabia que ele era o pai e que agora ele tá em paz. O livro termina com o Félix narrando, tá? Por quê? Ele vai dizer que ele acordou de manhã e encontrou Eulálio morto com um escorpião na boca. Morreu lutando. Então lembra que a Osga tinha medo de um escorpião de noite? Aparentemente o escorpião pegou ele e ele também pegou o escorpião e agora ele tá morto. E o Félix vai dizer pra gente que ele começou a escrever esse diário no mesmo momento que ele viu a Osga morta, porque agora ele não teria mais um amigo pra conversar, já que a Osga era a única pessoa que escutava ele. Ele resolve comprar umas passagens e ir pro Brasil, que da última vez que ele recebeu uma carta da Ângela, ela estava em Belém do Pará, indo pro Rio de Janeiro. E ele sabendo que ele conhece, tudo que ele conhece, manja de informação, tudo que ele manja, não vai ser difícil encontrar ela. Ok?
E o livro termina. É importante, tá? O último capítulo é um capítulo bem pequenininho. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, é um capítulo de 2 páginas. E ele assina embaixo. Cadê? Onde é que a gente pode começar? Aqui, ó. Dentro de uma garrafa parece uma garrafa, porém não é uma garrafa. Eulálio será sempre Eulálio. Querem carne, querem peixe. Vem minha memória a imagem preto e branco de Martin Luther King discursando à multidão. Eu tive um sonho. Ele deveria ter dito antes. Eu fiz um sonho. Há alguma diferença, pensando bem, entre ter um sonho ou fazer um sonho. Eu fiz um sonho. Lisboa, 13 de fevereiro de 2004. Ok? É isso, gente. Bebam água, usem protetor solar. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau.